Um menino de 9 anos, preso a uma cadeira de rodas, observa em silêncio enquanto uma menina de rua, com os olhos mais vivos que ele já viu, se aproxima e diz a frase que ninguém jamais ousou lhe dizer: pensa forte e levanta. Naquele instante, algo inacreditável acontece, e o que a mãe vê faz com que ela caia de joelhos, sem conseguir conter o choro. Antes de começarmos essa história emocionante, deixe aqui abaixo nos comentários de que cidade você está assistindo e um curtir no vídeo para continuar acompanhando. O grito atravessou o parque como uma lâmina. Leonardo! Clara largou o copo de suco que tremia entre os dedos. O vidro caiu em câmera lenta no chão de pedra, espalhando cacos e néctar alaranjado ao redor. Sua cabeça girou na direção do banco de madeira, o mesmo onde deixava o filho todos os dias para que ele tomasse sol. Então ela viu. Leonardo, seu filho de 9 anos, com os olhos arregalados e a boca semi-aberta, olhava fixamente para o próprio pé. Um pé que, ela juraria por tudo, acabara de se mover sozinho. Não era espasmo, ela conhecia espasmos. Aquilo fora um tremor breve, um levantar de dedo, um impulso tímido, sim, mas real. Clara correu. A grama não parecia ceder sob seus pés. Seu coração parecia bater fora do peito. Ao chegar, ajoelhou-se diante da cadeira de rodas. O que foi? Léo, fala comigo. Você sentiu alguma coisa? Ele não respondeu. Os olhos ainda estavam fixos no tênis esquerdo, aquele azul com as palmilhas gastas. Então, lentamente, como se desafiasse o próprio corpo, Leonardo sussurrou. Ele mexeu. Clara congelou. Um silêncio estranho se instalou. Ao redor, crianças brincavam nos escorregadores e balanços, mães conversavam entre si. O mundo continuava, sem saber que naquele instante um milagre, ou algo próximo disso, acabara de começar. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, uma voz surgiu atrás dela. Pensa forte e levanta. Clara virou-se. Uma menina. Não deveria ter mais que 9 anos. Descalça, com os pés pretos de sujeira, o vestido rasgado nos ombros. Os cabelos, apesar de rebeldes, estavam amarrados num nó improvisado. Ela sorriu como se tivesse revelado um segredo antigo. Quem é você? Perguntou Clara, surpresa. Eu sou a Júlia. E antes que pudessem questioná-la mais, ela se aproximou de Leonardo, se abaixou e tocou de leve o joelho dele. Olhos nos olhos, e repetiu, dessa vez quase em um sussurro. Pensa forte e levanta. Você consegue. Leonardo não respondeu. Mas algo em seu olhar, algo novo, começava a acender. Não dá para fingir que isso não aconteceu. Clara falava baixo, quase para si mesma, enquanto lavava as mãos no banheiro do parque. Ele disse que o pé se mexeu. Eu vi. Ou achei que vi. E essa garota? André, o pai de Leonardo, respondeu com um tom carregado. Uma menina de rua chega do nada e fala isso como se fosse mágica. Você realmente quer acreditar? Eu quero acreditar, André. Isso não significa que estou iludida. Ele suspirou, pesado. A gente já passou por tanta coisa. Não suporto mais ver nosso filho sofrer por esperanças vazias. Se não for nada... Mas e se for? Clara o interrompeu, virando-se. E se for o começo de algo? Não percebe o olhar dele? Ele não ficava assim há meses. Ele só está curioso. É uma criança. Foi só um reflexo muscular. Ela balançou a cabeça, frustrada. Você deixou de sonhar, André. Eu entendo, mas eu ainda preciso disso, nem que seja só por hoje. Naquele mesmo fim de tarde, Leonardo olhou o céu acinzentado através das folhas das árvores. Júlia havia sumido tão rápido quanto apareceu. Não disse tchau, mas a frase ecoava em sua mente como um feitiço silencioso. Pensa forte e levanta. Ele não sabia o que aquilo significava. Mas pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo diferente do tédio e da dor. Sentiu vontade. Júlia correu pelas ruas como quem conhece cada rachadura do asfalto. Desviou de uma carroça, pegou um pedaço de pão de um lixo aberto e chegou ao beco onde a avó descansava sobre papelões.
Tá tudo bem, vó, ela disse, encostando a cabeça na barriga dela. Onde você estava, menina? No parque. Conheci um menino que mora numa cadeira, mas ele vai andar. E como você sabe, Júlia sorriu, porque ele já começou. Só não sabe ainda. No dia seguinte, ela apareceu de novo. Estava com o mesmo vestido e o cabelo preso de forma torta. Clara não sabia se sentia raiva, pena ou fascínio, mas Leonardo sorriu ao vê-la. E aquilo foi tudo. Você voltou, ele disse. Eu disse que voltava. Júlia se aproximou, carregando uma tampinha de garrafa. Hoje vamos treinar com isso aqui. O quê? Você vai imaginar que essa tampinha tá quente, tão quente que vai fazer seu pé fugir dela, entendeu? Tipo uma brincadeira, tipo uma mágica. Clara, de longe, observava em silêncio e, mesmo sem querer, sorriu. André, do carro, observava também, mas o dele era um olhar de alerta. A noite caiu. Leonardo estava em seu quarto, encarando o teto. E então, discretamente, moveu o dedo novamente. Sozinho. Não foi imaginação, não foi espasmo, foi dele. E pela primeira vez em quase 2 anos, ele sussurrou: eu tô voltando. O sol ainda nem tinha rompido o topo dos prédios quando Júlia abriu os olhos. O chão de concreto ainda estava gelado. O vento cortava as frestas entre os papelões e os cobertores improvisados pouco ajudavam. Mesmo assim, ela se ergueu como quem tem pressa de viver. A avó ainda dormia, respirando com esforço, os lábios ressecados. Júlia ajeitou um pano no pescoço dela e sussurrou: já volto, tá? Hoje eu vou cuidar do menino da cadeira. Pegou uma sacola de plástico onde guardava algumas coisas mágicas, tampinhas coloridas, pedrinhas brilhosas, um cordão velho, e saiu pelas ruas ainda silenciosas, desviando dos moradores que acordavam nas calçadas. Não pediu nada a ninguém, só seguiu rumo ao parque. Leonardo estava quieto quando Clara empurrou sua cadeira para debaixo das árvores. Ainda pensava no que sentira no dia anterior, o leve tremor no pé. Aquilo não era invenção, ele sabia que não era. Se ela aparecer de novo, quero conversar com ela, disse Clara, mais para si mesma do que para o filho. Leonardo não respondeu, mas dentro dele esperava. E ela apareceu. Surgiu pelo mesmo caminho entre as árvores, os pés sujos de terra, o vestido ainda rasgado nas mangas. Mas havia algo nos olhos dela, vivos, espertos, como se rissem sozinhos. Como se conhecessem algo que ninguém mais sabia. Ela não disse "voltei", apenas se aproximou e sorriu, como se nunca tivesse saído. Trouxe umas coisas, disse mostrando a sacola. Hoje a gente vai brincar de ver coragem. Clara observava, atenta, sem intervir. A menina não parecia agressiva, só diferente. Júlia tirou uma tampinha dourada, colocou nas mãos de Leonardo e explicou. Essa aqui é mágica. Quando você fecha os olhos e aperta bem, ela mostra se o seu pé já quer mexer. E mostra como? Você sente um calorzinho na barriga. Se sentir é porque o pé quer dançar. Leonardo segurou a tampinha e fechou os olhos, tentando esconder o sorriso. Aquilo era ridículo, mas divertido. Sentiu? Acho que sim. Então seu pé vai querer brincar também. Ele só estava tímido. Clara cruzou os braços. Era estranho assistir aquilo. Uma menina de rua, inventando jogos, falando de mágica. Mas o que a impressionava mesmo era ver Leonardo se envolver. Mais tarde, Júlia se sentou na beira do banco comendo uma maçã meio mordida que ganhara de uma moça da praça. Minha avó diz que eu tenho luz nos olhos. Você tem também, só está apagada. Apagada por quê? Porque seu corpo ficou triste depois do tombo. Mas o olho guarda luz, sempre guarda. Leonardo olhou para ela confuso. Era tudo tão sem sentido e ao mesmo tempo tão cheio dele. Você fala umas coisas estranhas. Eu sei. Júlia sorriu. Mas você entende, né? Ele assentiu. Sem saber por quê. Do outro lado da rua, André assistia tudo de dentro do carro. Observava a filha de uma estranha ali, tão perto de seu filho. Aquilo o incomodava.
Não sabia se era pelo medo ou pela culpa. Mais tarde, em casa, falou com Clara. Você precisa colocar limites. Essa menina pode não ser quem parece. Crianças da rua são espertas. Ela não pediu nada. Só conversa com o Léo. E ele tá falando de novo. Tá interagindo. Você viu isso? Eu vi uma criança desconhecida tocando no nosso filho. Isso basta para mim. Ela não é uma ameaça, André. Ela tá ajudando. Isso é o que você quer acreditar. No dia seguinte, Júlia voltou com outro instrumento mágico. Uma pedrinha azulada com uma rachadura no meio. Essa aqui é especial. Só quem já andou um dia consegue sentir a vibração dela. Como assim? Se você encostar no pé, bem devagar, e imaginar que está correndo, ela responde. Ela fala com o corpo. Leonardo ficou sério. Não sei se quero correr, queria só andar. Então finge. Finge com força. Seu corpo vai lembrar. Ela se abaixou e, com todo o cuidado do mundo, colocou a pedra no cadarço do tênis dele. Fez um laço frouxo. Depois olhou para cima e disse: hoje você vai sonhar com seus pés. E amanhã eles vão querer brincar. Antes de ir embora, ela se abaixou mais uma vez. Pensa forte e levanta. E nesse instante, Leonardo estremeceu. O movimento foi sutil, quase imperceptível. Mas ele sentiu. Era como um formigamento no calcanhar, um aviso, um chamado. Ele olhou para a pedra, não brilhou, não tremeu, mas dentro dele algo começava a se mexer. E dessa vez não era invenção. A sala de fisioterapia era branca demais. Clara odiava aquele branco. Dava a sensação de que tudo era estéril, até as esperanças. Leonardo estava deitado na maca, os olhos voltados para o teto como de costume. A fisioterapeuta, Lúcia, manuseava suas pernas com movimentos firmes, precisos. Tudo seguia o protocolo. Até que algo fugiu dele. Foi sutil. Um dedo do pé esquerdo, apenas um. Mas ela viu. Clara também. Lúcia parou. Soltou a perna com cuidado, como se tocasse algo que pudesse quebrar. Você viu? Clara perguntou, já com a voz entrecortada. Lúcia franziu a testa. Pegou uma caneta reflexológica e tocou o mesmo ponto. Nada. Pode ter sido um reflexo involuntário. Mas aconteceu. Você viu, Lúcia? Eu vi. Mas precisamos manter os pés no chão, Clara. O sistema nervoso pode reagir de formas aleatórias, principalmente em pacientes com trauma espinhal. Clara sentiu a frustração subir à garganta, mas engoliu. Ele também sentiu. Eu vi no olhar. Lúcia não respondeu. Anotou algo na prancheta em silêncio. No carro, no caminho de volta, Clara tentava conter o ímpeto de sorrir. Leonardo permanecia calado, olhando pela janela, mas havia uma inquietação nos olhos dele, como se o corpo estivesse se tornando um mistério novo para ele mesmo. Você sentiu, não sentiu? Ela perguntou sem olhar diretamente. Ele demorou um pouco, depois assentiu com a cabeça. Clara encostou a testa no volante por um instante, respirando fundo. Era pouco, mas era algo. Na tarde seguinte, Júlia apareceu no parque como quem já pertencia à paisagem. Leonardo esperava por ela e dessa vez segurava firme a tampinha dourada. Hoje você vai fechar os olhos e imaginar que seus pés estão em fogo, ela disse, como quem anuncia uma mágica séria. De novo fogo? Fogo ajuda a acordar o corpo. É o medo que faz a gente se mexer. Leonardo seguiu as instruções com atenção. Apertava os olhos, roçava os pés contra o chão, respirava fundo. Era como um jogo de faz de conta, mas algo no corpo parecia responder. Clara os observava de longe, fingindo ler um livro, mas não lia, só ouvia, só torcia. Naquela noite, André chegou cansado do trabalho. Ainda de terno, largou a mochila no sofá e foi direto à cozinha. Encontrou Clara secando uma travessa e cantarolando baixinho. Ele franziu a testa. Você tá animada. Ele mexeu um dedo, na frente da Lúcia. André ficou parado. E ela disse o quê? Que poderia ser reflexo, mas foi diferente. Ele disse que sentiu. Ele sentiu, André.
você vai começar tudo de novo. Isso não é começar tudo de novo. Isso é observar, é torcer. Eu não estou me iludindo. Clara, ele parou passando a mão pelo rosto. Toda vez que você enxerga um sinal, cria uma expectativa. E quando não vira nada, você desaba. A gente já viveu isso. E se for diferente agora? E se não for? Eles se encararam por um momento. Clara respirou fundo. Eu prefiro acreditar e cair do que viver paralisada com medo. André baixou o olhar. E essa garota? Vai continuar vindo? Ela faz o Leonardo rir. Isso já é milagre o suficiente. Na fisioterapia seguinte, Lúcia usou os estímulos elétricos como sempre. Aplicou no tornozelo esquerdo. Nenhuma reação. Mas quando se virou para anotar o tempo de aplicação, viu o pé direito de Leonardo se mover. Não espasmo. Movimento consciente, ainda que pequeno. Leonardo, você fez isso? Ele assentiu com um leve sorriso. Lúcia hesitou. Pela primeira vez em meses, hesitou. Você está treinando em casa? Com a Júlia. No parque. Ela suspirou, sem saber se sorria ou se preocupava. De volta ao quarto à noite, Leonardo se deitou com a tampinha na mão e a pedrinha azul amarrada no cadarço. As palavras de Júlia ecoavam. Finge com força. Seu corpo vai lembrar. Ele fechou os olhos. Imaginou o pé queimando. Imaginou água gelada. Imaginou formigas. E então tentou. Tentou de verdade. Movimentou o tornozelo. Quase nada. Mas a dor que sentiu foi real. Um choque morno, como uma faísca. Ai, ele murmurou. Era incômodo, mas maravilhoso. Era sinal de que alguma coisa, mesmo adormecida, ainda estava lá. Não contou a ninguém. No dia seguinte, faria de novo. E de novo. Se era um jogo, ele queria vencer. O sol se filtrava entre as folhas das árvores, criando sombras dançantes sobre o banco de madeira onde Leonardo esperava. Ele segurava a tampinha dourada como se fosse uma chave secreta, apertando-a entre os dedos com seriedade. Quando Júlia surgiu, já era como se uma parte do dia finalmente estivesse no lugar. Hoje a gente vai fazer a fase 2, ela disse, sentando-se com os joelhos sujos, encostados no tênis dele. Fase 2? Agora não é só sentir, agora é reagir, tipo videogame, sabe? Leonardo assentiu empolgado. Mas como? Júlia tirou da sacola um elástico de cabelo roxo e uma colher de plástico. Isso aqui vai ser sua espada. E esse elástico é o escudo, disse, entregando os objetos a ele. Eu vou dizer o nome do monstro e onde ele vai te atacar. Aí você tem que proteger com o escudo ou atacar com a espada, mas só usando o pensamento. Só pensando? Isso, porque seu corpo vai começar a obedecer o que você acredita. Leonardo sorriu. A brincadeira era absurda, mas fazia sentido. Do jeito mágico e insano que Júlia fazia tudo parecer possível. Qual é o monstro de hoje? O dedo trovão. Ele tenta paralisar o dedão do pé. Você tem que atacar antes dele chegar. A poucos metros dali, sentada em um banco de cimento, estava a professora Ana. Ela era voluntária em uma escola comunitária próxima. E como fazia todos os dias após o almoço, passava um tempo no parque lendo ou observando os moradores. Mas naquele dia, foi Júlia quem chamou sua atenção. Ana a reconheceu. Já a tinha visto 2 ou 3 vezes, sentada à porta da escola quando chovia. Nunca falou com ela. Sempre parecia fugir assim que alguém se aproximava. Mas ali, com aquele menino na cadeira, Júlia parecia outra. Ativa, concentrada, quase adulta. A educadora observou por quase 1 hora, sem ser notada. Anotou o nome Leonardo quando ouviu a menina chamá-lo e ficou com aquilo martelando na cabeça o resto da tarde. Na fisioterapia, Lúcia começou a notar mudanças discretas. Os músculos de Leonardo estavam mais tonificados. Os dedos se moviam com mais frequência, embora de maneira inconsistente. Você está treinando sozinho, Leonardo? Ela perguntou, enquanto manuseava os tornozelos dele. Não sozinho. A Júlia ajuda. Com o que exatamente?
Jogos, coisas de imaginar, ela chama de pensamento forte. Lúcia parou por um segundo. Respirou fundo. Leonardo, isso é legal, tá? Mas o seu corpo precisa de estímulo real. Imaginar é bom, mas não substitui os exercícios certos. Mas eu sinto de verdade quando jogo com ela. Ela se conteve. Não queria desmontar o entusiasmo dele, mas havia limites. Mais tarde, chamou Clara para conversar em particular. Eu sei que essa menina está empolgando ele, mas precisamos tomar cuidado. Ele pode estar acreditando em coisas que vão magoá-lo depois. Você está dizendo que é perigoso sonhar? Estou dizendo que o cérebro pode pregar peças, pode simular progresso, e quando ele parar de sentir isso, vai doer mais. Clara assentiu em silêncio, mas por dentro não conseguia negar o que via. O filho estava mais desperto, mais presente, mais Leonardo. Júlia aparecia todos os dias. Trazia sempre algo novo. Uma pulseira com contas soltas, uma concha de plástico, uma folha grande como capa de super-herói. Os jogos ganhavam nomes: Ataque da Fuga Quente, Desafio da Pedra Invisível, Pulo com a Mente. A cada desafio, Leonardo mergulhava mais fundo. Não era apenas brincadeira, era treinamento disfarçado. A mente dele começava a conversar com o corpo de novo. E Clara, cada vez mais, deixava os dois sozinhos por um tempo, apenas observando à distância, como quem guarda um ritual sagrado. Ana, a educadora, finalmente tomou coragem. Um dia, após observar a cena do escudo mental, se aproximou e sentou-se no banco ao lado de Clara. A menina tem talento, disse apontando para Júlia. Clara olhou surpresa. Você conhece ela? Já a vi rondando a escola. Nunca consegui falar com ela, mas tem algo nela que prende a atenção, não tem? Sim, Clara sorriu, quase aliviada por alguém mais enxergar. Seu filho parece outro quando está com ela. Ele é outro, e isso me assusta e me dá esperança. Ana pegou um papel da bolsa e escreveu algo. Esse é meu número, se quiser conversar mais. Ou se a menina precisar de alguma coisa. Clara pegou o papel com gratidão. Obrigada. Naquela noite, Leonardo ficou sozinho no quarto por mais tempo do que o habitual. Clara lavava a louça quando ouviu um som abafado vindo do quarto. Algo entre um suspiro e um ai. Correu até lá, o coração acelerado. Abriu a porta devagar. Leonardo estava sentado na cama, as mãos tremendo levemente. Os olhos estavam arregalados. Mãe, ele disse com a voz baixa. Olha, e moveu a perna. Inteira. Com esforço, sim, mas movida por ele. E só por ele. Clara caiu de joelhos. Os olhos se encheram d'água de um jeito tão rápido que ela nem tentou segurar. Ajoelhou-se diante do filho e segurou os pés dele entre as mãos, como quem toca um pedaço do milagre. Meu Deus, Leonardo. Ela chorava em silêncio, os ombros sacudindo devagar. O menino a observava sem entender completamente a dimensão daquilo. Para ele, era como se o corpo tivesse lembrado de algo que nunca deveria ter esquecido. E lá fora, no escuro da rua, Júlia deitava-se ao lado da avó, sem saber que o que ela chamava de pensamento forte acabara de funcionar. De verdade. A primeira vez que Júlia viu alguém cair duro no chão, ela tinha 4 anos. Foi na beira de um mercadinho, em um final de tarde abafado. Um homem alto, com a camiseta encharcada de suor, tropeçou entre as caixas de frutas e caiu com a cabeça direto na calçada. Um som seco. Depois, silêncio. Ninguém correu, ninguém gritou. As pessoas apenas desviaram. A mãe dela ainda estava viva naquela época. Pegou a mão de Júlia e disse com firmeza: olha para frente, isso aqui não é para tua alma guardar. Mas guardou tudo. Hoje, aos 9, Júlia já conhecia o gosto de pão dormido, o peso de um casaco molhado no inverno e o medo que espreitava à noite, mesmo de olhos fechados. Mas o que ela escondia, até da avó, era o que tinha acontecido depois que sua mãe sumiu.
O que ouvira, o que vira, o que entendera mesmo sem saber explicar. Havia um espaço em sua memória que ela não visitava. Um som, um grito, e a certeza de que, em algum lugar, alguém ainda procurava por ela. Ou talvez já tivesse esquecido. A avó era tudo o que restava. Mulher de poucas palavras e muitos suspiros. Dormiam juntas sob a marquise de uma loja fechada no centro e se revezavam entre revirar sacolas e cuidar uma da outra. "Você tem luz nos olhos", dizia a avó sempre que Júlia acordava abatida. "Por isso eu ainda acredito." "Acredita em quê?" "Que a gente ainda vai sair daqui." "E ir para onde?" "Para onde tiver comida quente e chão limpo." Júlia não acreditava, mas não dizia, porque era bom ouvir. Naquela noite, depois de mais um dia no parque com Leonardo, Júlia voltou ao beco onde dormiam. A avó tossia alto, o corpo dobrado sobre o cobertor fino. "Tá doendo?" ela perguntou, ajoelhando ao lado. "Não, é só garganta seca. Já passa." Mas não passava. A tosse vinha em ondas. Às vezes, a avó cuspia num lenço que escondia rápido. Júlia via, mas fingia não ver. Era como se um acordo silencioso existisse entre elas. Fingir que tudo estava bem era a forma mais barata de manter a paz. Na manhã seguinte, Júlia não foi direto ao parque. Foi até a feira. Passou pelas barracas já desmontadas, colheu restos de banana, uma maçã mordida, algumas folhas de couve. Guardou tudo na sacola plástica que usava como mochila e seguiu para casa. Ou o que se chamava disso. A avó ainda dormia, ou fingia dormir. Havia sangue no canto da boca, mas ela limpou rápido quando viu a neta. "Hoje você vai brincar com o menino?" "Vou sim." "Ele tá melhor?" "Tá aprendendo a mandar no corpo, igual eu falei." A avó tentou sorrir, mas a pele dela estava mais cinza que o normal. Júlia encostou a testa na dela, como fazia sempre, e saiu. No parque, Leonardo já a esperava. Os olhos brilhavam. Estava mais falante, mais ágil. Quando a viu, apontou a perna. "Sabe o que eu fiz ontem? Sozinho?" "O quê?" Mexi ela. "Inteira." "De verdade?" Ele fez que sim. Júlia sorriu como quem já sabia. "Viu só? O jogo funciona." Mas por dentro, Júlia estava com medo. O sorriso era real, mas o coração estava pesado. A avó estava pior, e ela sabia o que significava quando os adultos começavam a esconder lenços e suores frios. A educadora Ana passou novamente naquele dia. Ficou observando à distância enquanto Leonardo e Júlia inventavam o desafio da pedra gigante, que envolvia imaginar um salto sobre um buraco invisível no chão. Clara acenou para Ana e ela se aproximou mais do que antes. "Ela é especial", Ana disse, "mas há um cansaço no jeito dela. Não sei explicar." Clara assentiu. "Eu também percebo, mas ela não fala nada. Só aparece. Faz o dia do Léo melhor e vai embora. Isso é o que mais me preocupa. Alguém com tanta luz não deveria desaparecer no escuro." Ao final da tarde, o céu começou a fechar. Júlia olhou para cima, sentindo o cheiro do asfalto molhado antes mesmo das nuvens abrirem. Pegou o barbante com miçangas que usara no jogo e amarrou no pulso de Leonardo. "Esse aqui é para te proteger da chuva por dentro", disse, "porque às vezes ela vem sem molhar. Amanhã você vem? Se a avó estiver bem, eu venho." "Tá doente?" "Não, é só tosse. Ela diz que é garganta seca." Mas os olhos dela tremiam um pouco. "Tá, pensa forte, hein?" Ela não disse, "Levanta." Só virou as costas e correu. Naquela noite, a tempestade chegou como se fosse o fim do mundo. O vento dobrava árvores. A água caía com força. As marquises encharcavam e as lonas se desfaziam. Júlia e a avó tentavam se proteger com cobertores embolorados, mas a chuva entrava por todos os lados. Foi quando a avó tossiu com mais força. Um jato de sangue saiu entre os dedos que cobriam a boca. "Vó, vai dormir, menina?" "Mas vó, vai dormir." A voz dela saiu firme, quase raivosa. Júlia não insistiu.
Deitou encolhida, tremendo, mas não dormiu. Ficou olhando para o céu aberto pela brecha da lona, onde raios cortavam o escuro. Pensava em Leonardo, pensava nos jogos, pensava na Pedra Azul e pensava se ainda teria uma avó para contar sobre o próximo jogo. A chuva havia cessado, mas a madrugada deixara tudo encharcado, inclusive os ossos de quem dormia na rua. O vento cortava como lâmina, mesmo sem barulho. A lona azul, esticada com cordas improvisadas, não resistia mais ao peso da água acumulada. Um filete gelado escorria pelas costas de Júlia. A avó tossia em silêncio, tentando disfarçar a garganta que ardia como brasa. Mas o lenço que segurava entre os dedos já não conseguia esconder o sangue. "Quer água?" Júlia perguntou. "Vai procurar algo para comer. Eu tô bem." Era mentira, mas uma mentira que elas compartilhavam, como quem segura juntas o mesmo fio de esperança. No começo da manhã, Clara recebeu uma ligação inesperada. A fisioterapeuta Lúcia havia sido convocada para uma emergência e cancelaria a sessão do dia. Leonardo, no entanto, já estava animado, esperando pela visita ao parque. "Podemos ir mesmo sem a sessão?" Ele perguntou, olhos cheios. "Só para tomar ar fresco, mas por pouco tempo." Clara hesitou, mas não quis negar. Pegou um guarda-chuva, uma muda extra de roupa e empurrou a cadeira de rodas com cuidado pela calçada ainda molhada. No caminho, falou com a educadora Ana por mensagem. Marcaram de se encontrar ali por acaso, um gesto pequeno, mas que se tornaria essencial. Júlia saiu do beco carregando a sacola plástica com 2 tampinhas coloridas, uma colher quebrada e a esperança de que a avó ainda estivesse de pé quando voltasse, mas não conseguiu dar mais de 20 passos. A avó tentou levantar, cambaleou e caiu. "Vó! Vó!" Júlia se ajoelhou na calçada, em meio às poças, tentando erguer o corpo magro da senhora. A respiração era rasa, os olhos semicerrados, os dedos frios. "Acorda, vó, por favor." Não sabia o que fazer, não sabia onde ir, até que lembrou. Clara. Correu sem pensar, sem pegar o casaco. Os pés batiam descalços contra o chão molhado. Gente passava, desviava, não perguntava. Era só mais uma menina de rua correndo sem rumo. Mas ela tinha um rumo, e era o parque. Clara conversava com Ana sob a cobertura de uma árvore, quando viu a figura pequena e ensopada correr em sua direção. "Júlia!" disse largando o guarda-chuva. A menina tropeçou nos próprios passos, caiu de joelhos e gritou. "Ela caiu! Minha avó! Ela caiu e não levanta!" Clara se abaixou rapidamente. Júlia tremia dos pés à cabeça, o vestido colado ao corpo, o rosto encharcado, de chuva e de lágrimas. "Calma, respira. Onde ela está?" "Perto do beco, perto do mercado." Ana, que ouvira tudo, já puxava o celular do bolso. "Eu vou chamar uma ambulância. Vocês 2 vêm comigo." Clara se virou para Leonardo. "Léo, a gente precisa ir. Tudo bem?" Ele assentiu, já tenso, observando Júlia desabar. O carro de Ana era pequeno, mas coube todo mundo. Leonardo foi no banco de trás, olhos arregalados. Clara ao lado dele, segurando sua mão. Júlia, tremendo, ia na frente com Ana, que dirigia com urgência contida. "Foi ali no canto!" gritou Júlia, apontando. A senhora ainda estava lá, deitada de lado, encolhida, como quem tenta se esconder do mundo. Ana encostou o carro. Clara saiu correndo. Em poucos minutos a ambulância chegou. "Pressão baixa, possível hemorragia", disse um dos socorristas. Clara abraçou Júlia, que não soltava mais um som. Apenas chorava, o rosto enterrado no colo da mulher que, até dias atrás, era só uma desconhecida. Leonardo assistia tudo da janela do carro. O vidro estava embaçado, mas ele via, sentia, um aperto no peito, como se a dor da amiga passasse por alguma fenda invisível e o atingisse. E então, de repente, sentiu uma força, um peso.
Uma vontade de levantar, de gritar, de correr até ela. As pernas se mexeram, ambas. Não um dedo, não um tornozelo. As pernas, as duas, como se acordassem de um pesadelo. Ele não se levantou, mas tentou. Empurrou o corpo para frente, sentindo músculos queimarem, doerem, puxarem. Mãe, ele sussurrou, mas Clara não ouviu. Estava lá fora, amparando Júlia. Então ele continuou. Forçou de novo. As pernas obedeciam com lentidão, mas não estavam mais mortas. Estavam ali. E ele sabia. Alguma coisa mudara para sempre. A ambulância partiu com a avó. Ana levou Clara, Leonardo e Júlia até o hospital. Na recepção, os olhares eram confusos. Júlia chorava em silêncio. Clara tentava ser forte. Leonardo apertava as mãos contra as pernas como se quisesse moldá-las. Vai dar tudo certo, Clara disse. Mas Júlia não respondia. Apenas encarava a porta da emergência. Do lado de fora, as nuvens voltavam a fechar. Mas por dentro, algo já começava a clarear. O hospital era grande demais para quem vinha da rua. Júlia encolheu-se no canto da recepção, os joelhos juntos ao peito, olhando em silêncio para a porta por onde haviam levado sua avó. Não sabia quanto tempo havia passado. Talvez horas, talvez dias. A única coisa que sabia com certeza era que o mundo parecia muito mais barulhento quando o coração estava quieto demais. Clara sentou-se ao lado dela com um copo de chá. Tá quente, mas ajuda. Bebe devagar. Júlia pegou o copo com as mãos trêmulas. Não disse nada. Bebeu em silêncio. Do outro lado da sala, Leonardo descansava em uma cadeira adaptada, coberto por um casaco da mãe. Havia dormido um pouco durante a espera. Mas, quando acordou, a imagem que viu ainda era a mesma. Júlia encolhida, pequena como nunca. Ele queria dizer algo, qualquer coisa, mas as palavras estavam presas no peito. Então, apenas ficou olhando. No fim da tarde, um médico de jaleco branco se aproximou com uma prancheta na mão. Vocês são os responsáveis pela senhora Maria Augusta? Eu sou a neta, disse Júlia, erguendo-se de súbito. Clara ficou de pé também. Estamos acompanhando. Ela teve um colapso na rua. Precisamos saber se... Ela está estável, mas o quadro é delicado. Infecção pulmonar avançada, sinais de anemia severa. Precisamos interná-la. Vamos fazer tudo o que for possível. Júlia tentou dizer obrigada, mas apenas balançou a cabeça. O médico assentiu e saiu. Clara passou o braço por seus ombros e dessa vez a menina não se esquivou. Ela vai ficar bem, Clara disse. Júlia não respondeu, mas queria acreditar. No dia seguinte, Leonardo passou por uma reavaliação neurológica. 2 médicos entraram no quarto. Um deles já o conhecia do acompanhamento anterior. O outro era novo, jovem, de fala rápida e olhar cético. Houve relatos de movimento consciente das pernas? Perguntou o novo, consultando o prontuário. Ele mexeu ambas as pernas no carro, tentando se levantar, e antes disso havia mexido o pé algumas vezes. Respondeu Clara. O médico antigo, o Dr. Hugo, conduziu os testes. Estímulos, respostas motoras, controle de força mínima. Há contração, disse surpreso. Pode ser estímulo periférico ou recuperação parcial, ponderou o mais jovem. Não é comum. O histórico é claro, mas o corpo humano surpreende. André entrou na sala nesse momento, o rosto duro. Então qual é a conclusão? Ainda é cedo para conclusões, mas há sinais, sinais novos. Vamos precisar de novos exames, ressonância, eletromiografia. Pode ser real ou um falso positivo, mas precisamos investigar. Então façam tudo, o que for necessário, disse André firme. Clara olhou para ele. Estava feliz que o marido estivesse ali, mas o tom duro machucava. Vamos com calma, André. Não tem mais com calma. Se há chance real, temos que confirmar. Agora. O clima na sala mudou. O olhar de Clara caiu no chão.
O de Leonardo ficou perdido no teto. Mais tarde, sozinha com Clara no corredor, André falou baixo. Essa menina, a Júlia, você não vê o perigo? Perigo de quê? Ela pode estar alimentando uma ilusão. E se tudo isso for psicológico? E se ele tiver um choque quando descobrir que não vai andar? E se for ela que está despertando o que os médicos nunca conseguiram? Isso não é milagre, Clara. Isso é neurociência. Não, isso é o nosso filho voltando a sorrir. André não respondeu. No dia seguinte, Júlia apareceu no hospital pela primeira vez. Clara a havia autorizado a entrar com uma credencial provisória. Vestia uma blusa emprestada, ainda larga, mas limpa. Os cabelos estavam presos com uma fita improvisada feita de plástico torcido. Carregava consigo uma sacola pequena com as tampinhas coloridas. Bateu na porta do quarto de Leonardo com os nós dos dedos, de leve. Posso? Leonardo ergueu os olhos e, quando a viu, algo dentro dele se acendeu. Entra. Ela entrou devagar, olhando ao redor como quem pisa em solo sagrado. Trouxe isso aqui, disse, tirando da sacola uma pedra envolta num fio de cobre. É a pedra espiã de dentro. Serve para olhar os músculos por dentro da pele. Só funciona com quem tem coragem. Leonardo riu. Um riso verdadeiro. Clara, do canto do quarto, sorriu também. Júlia se aproximou da cama. Ficou em silêncio por alguns segundos. Depois falou baixinho. Você já está levantando por dentro. Leonardo olhou para ela com os olhos úmidos. Um silêncio se formou entre os dois. E depois, um sorriso. Tímido, pequeno, mas real. O primeiro em meses. A pedra ficou em cima do lençol, como um amuleto. Júlia se sentou ao lado, sem pressa de ir embora. E por um momento tudo ficou leve, mesmo dentro de um hospital. Na manhã em que Júlia cruzou o portão da casa de Clara, com uma mochila velha nas costas e um olhar hesitante, o quintal parecia outro. Mais vivo, mais curioso. Leonardo a esperava debaixo do pé de acerola, os braços apoiados na cadeira de rodas, uma tampinha entre os dedos. Quando a viu, ergueu a mão num aceno contido, mas animado. Bem-vinda ao meu planeta, disse ele. Júlia não respondeu, apenas sorriu e atravessou o jardim como quem pisa em chão novo demais para confiar. Clara observava da varanda, com um pano de prato ainda nos ombros e o olhar dividido entre ternura e receio. Pode deixar as coisas ali, Júlia. Vamos colocar para lavar depois. Não tenho muita coisa, só umas pedrinhas e um casaco que não serve mais. A gente vai arrumar um lugar para tudo. Fica tranquila. Ana, a educadora, havia ajudado com a papelada temporária para o hospital e agora intermediava a inclusão de Júlia no sistema da assistência social. Tudo era informal ainda, mas real, e naquele momento bastava. Nos primeiros dias, Júlia passava as manhãs no hospital com a avó em recuperação e as tardes na casa de Clara. A nova rotina era silenciosa, com pequenos rituais. O lanche às 3, as sessões de magia com Leonardo às 4 e a hora do jogo de força invisível às 5, sempre com um objeto novo para imaginar movimentos. Na terceira tarde, Júlia trouxe uma caixa de papelão recortada com 2 buracos nas laterais. Isso aqui é o ativador de coragem. Você coloca o pé dentro e imagina que está pisando em nuvem. Nuvem quente. Leonardo encaixou os pés e fechou os olhos. Clara, que lavava a louça, olhou de soslaio e viu quando ele pressionou o calcanhar contra o fundo da caixa. O menino sentia. Ele realmente sentia. Com o passar dos dias, algo novo começou a surgir. Em segredo, Leonardo tentava mais. À noite, quando Clara já havia saído do quarto e Júlia dormia no pequeno colchão no canto, ele se apoiava no parapeito da cama e forçava o corpo para a frente. Os braços tremiam. O tronco pendia. Uma vez, quase caiu, mas riu. Na segunda tentativa, conseguiu manter-se em pé por 2 segundos, apoiado na cabeceira. Doía, mas era dor viva, dor que respondia. Um dia inteiro.
murmurou. Só mais um passo. Voltou a se deitar. O coração batia forte demais para dormir. André assistia tudo à distância. Observava o filho rindo, Júlia servindo chá como se fosse uma fada mirim num reinado de quintal. Não comentava, não sorria, mas algo dentro dele se desarrumava em silêncio. Ele não acreditava em milagres, não mais. Mas estava vendo algo, e isso o inquietava. Naquela sexta-feira à noite, Clara colocou 2 pratos a mais na mesa, um para Júlia, um para Ana, que passaria para conversar. Ela está se adaptando rápido, disse Ana, tomando um gole de suco. É forte, mas é um tipo de força que vem da falta. Ela teve que crescer num lugar sem infância. E agora, ela está achando espaço. Devagar. A gente também. André observava a conversa comedidamente. É temporário, disse ele. Ana assentiu. Claro, mas mesmo o temporário pode fazer diferença. Mais tarde, depois que Ana foi embora, Clara e André ficaram na cozinha, com as janelas abertas e o cheiro de chuva entrando pelas frestas. A avó dela vai precisar de ajuda quando sair do hospital. A médica falou em cuidados regulares. E pensei que a gente podia ajeitar o quartinho dos fundos. Não é muito, mas cabe uma cama e uma mesinha. Pode ser um lar, mesmo que simples. André permaneceu em silêncio. Olhava para a toalha da mesa, desenhando círculos invisíveis com o dedo. Não sei. A Júlia é o que despertou o Leonardo. Eu sei que você vê isso. Só não diz. Clara, a gente pode mudar a vida dela. E ela mudou a do nosso filho, sem pedir nada. O silêncio dele foi a resposta. Só que não estavam sozinhos. No corredor, entreaberta atrás da porta, Júlia escutava tudo. Não chorou, mas ficou ali, parada, por longos minutos, com os olhos fixos no chão. O coração dela andava mais rápido que os pés. Sempre andou. Ela nunca teve uma festa, nem um pedaço de bolo com o nome dela em cima, disse Clara, enquanto colocava água para ferver na chaleira, os olhos fixos em um ponto distante da cozinha. Ana, sentada à mesa com um caderno de anotações no colo, respondia com os olhos calmos de quem vê longe. Então vamos dar isso a ela. Não precisa de muito, só precisa ser de verdade. A ideia da festa havia nascido como uma sugestão quase tímida, mas agora tomava forma e sentido. Ana ofereceu ajuda com os convites e alguns materiais da escola comunitária. Clara cuidaria da comida. Leonardo sabia da ideia e jurou segredo. Estava determinado a dar a Júlia um presente que ela jamais esqueceria. Mas havia outro motivo mais íntimo para aquela comemoração. Havia vida em torno de Júlia, e ela precisava saber disso. Precisava sentir que existia para além da dor, que era amada, escolhida, que merecia luz, mesmo vindo das sombras. Durante os dias que antecederam a festa, a rotina na casa de Clara ganhara novos tons. Júlia, mesmo sem saber, era a razão por trás do esforço extra com os doces, dos rabiscos que Leonardo fazia escondido em folhas dobradas, dos cochichos entre Clara e Ana ao telefone. Na véspera, enquanto lavava os pratos, Clara olhou pela janela da cozinha e viu os dois no quintal. Leonardo fazia um esforço visível para mexer as pernas, sentado. Júlia, com um galho de árvore como cetro, comandava a sessão mágica do dia com a autoridade de uma pequena feiticeira de rua. Agora, senhor Leonardo, o desafio final. O pé vai pisar no vento. Fecha os olhos e imagina o chão te chamando. Leonardo tentava e ria. O riso dele era algo que Clara aprendera a guardar como um prêmio. No sábado, o céu acordou em festa. Azul de livro infantil, com nuvens finas e o vento suave, perfeito para sorrisos. Clara acordou cedo. Cozinhou em silêncio, com delicadeza. Preparou mini sanduíches de pão com cenoura ralada e queijo, brigadeiros simples, enrolados à mão com granulados desiguais, suco de uva natural, tudo feito com a medida exata da intenção, não impressionar, mas marcar.
Ana chegou com sacolas de papel colorido, tesouras, fitas e uma toalha de mesa antiga com girassóis desbotados, a mesma que usava nas feiras escolares. Vamos pendurar tudo nas árvores? Vamos dar um mundo para ela, nem que seja por uma tarde, respondeu Clara. Na hora do almoço, Clara chamou Júlia com uma desculpa simples. Um piquenique. Disse que Leonardo queria sair um pouco, respirar ar fresco e que tinham feito alguns lanchinhos. Júlia hesitou, preocupada com a avó, que ainda estava internada. Mas Clara a tranquilizou. Ana acompanharia as chamadas do hospital. Se houvesse qualquer mudança, elas saberiam. Júlia então se aprontou. Trocou de blusa, amarrou os cabelos com um pedaço de fita reciclada e colocou sua melhor expressão de "vamos fingir que tá tudo bem". Ela era boa nisso. Quando o carro parou próximo ao parque, Júlia desceu com passos lentos. Olhou em volta e parou. Ela viu. Na parte mais aberta da grama, sob a sombra das árvores, balões feitos com fitas pendiam dos galhos como frutos coloridos. Uma toalha florida esticada no chão, com copos, pratos, bandejas e uma caixa de papelão pintada à mão, onde se lia em letras tortas: "Feliz aniversário, Júlia, porque quem espalha luz merece festa". Havia pessoas, algumas do hospital comunitário, vizinhos de Clara, mães com filhos pequenos, professores da escola de Ana. E mais do que tudo, havia carinho. Em cada laço de barbante, em cada copo descartável com flor desenhada à caneta. Júlia ficou imóvel. Os olhos piscaram 2 vezes. Então ela levou a mão à boca. "Isso é para mim". Clara se aproximou e respondeu com voz baixa: "Hoje é o seu dia, pequena luz". Júlia não sabia o que fazer com as mãos. Não sabia onde olhar. Mas então, Leonardo, já posicionado em sua cadeira, estendeu o braço. "Vem, vamos começar o jogo da festa". Ela correu até ele, e ali o dia começou. A festa era simples, mas cheia. Tinha pipoca, suco em copinhos com desenhos feitos à canetinha, brigadeiros em forminhas desalinhadas. Um radinho tocava uma playlist antiga, escolhida por Ana, com músicas que lembravam infância sem pressa. Júlia recebeu abraços tímidos, presentes embrulhados com jornal, cartões feitos à mão com palavras simples e doces. Ana entregou a ela um caderno de capa dura, azul, e um lápis grafite já apontado. Para você guardar suas ideias mágicas, escrever seus jogos, criar seus mundos. Júlia segurou o caderno com as 2 mãos, como quem segura um segredo revelado, e não soltou mais. No meio da tarde, Clara levou Leonardo para um canto do parque com a desculpa de trocar a posição da cadeira. Mas havia mais. Ele pediu privacidade. Clara respeitou. Leonardo inspirou fundo. Sentiu as pernas, os músculos, o calor. Fechou os olhos. "Você consegue", dizia para si mesmo. "Não precisa correr. Só levanta. Só uma vez". Se apoiou com as mãos nas laterais da cadeira. Forçou os braços, sentiu o peso do próprio corpo resistindo, tremendo, mas também obedecendo. E então, em silêncio absoluto, ficou de pé, por segundos. E depois se firmou. O coração batia tão alto que ele quase não ouviu quando Clara, de longe, disse: "Quando você estiver pronto, ela vai ver". Quando Leonardo surgiu de pé, por trás da cadeira, as conversas cessaram. As crianças pararam. Os adultos congelaram. Júlia viu. Os olhos dela se arregalaram. Leonardo caminhou um passo. Um só, mas inteiro. "Isso é porque você me ensinou a pensar forte". Ela levou as mãos ao rosto. Começou a chorar. Não de tristeza, mas de susto, de beleza, de algo impossível virando memória viva. O parque explodiu em palmas. Uma senhora filmou. Um rapaz da escola comunitária postou. Mas ali ninguém estava olhando para a câmera. Todos olhavam para o menino de 9 anos que não deveria andar, mas andou. E para a menina que fez isso acontecer sem pedir nada. Júlia correu até ele e o abraçou. Apertado, cuidadoso. "Você tá em pé, Léo?" "Eu tô tentando ficar". "Você conseguiu".
A multidão ao redor sorria, chorava, registrava. Clara e Ana se abraçaram. André olhava fixamente para o chão, os olhos cheios, o peito desarmado. No mundo virtual, o vídeo ganharia likes, comentários, compartilhamentos. Mas ali, naquele instante, só existiam dois amigos abraçados e o mundo, enfim, em equilíbrio. Demorou apenas uma noite. O vídeo, postado por uma senhora que frequentava o parque para fazer crochê em silêncio, começou com poucas visualizações. Era um clipe de pouco mais de 1 minuto, sem edição, sem filtro, gravado em um celular com a lente ligeiramente embaçada. Mas bastou um comentário de uma fisioterapeuta. Isso é um milagre clínico. Quem é essa menina? Para que o conteúdo começasse a ganhar vida própria. Em menos de 6 horas, já somava centenas de visualizações. À medida que a manhã avançava, virou milhares, e então, dezenas de milhares. A legenda era simples. Ele andou. E tudo começou com uma frase. Pensa forte e levanta. Clara só percebeu o alcance do vídeo ao atender a terceira ligação em menos de 1 hora. A primeira foi de uma jornalista de um portal de notícias local. A segunda, de uma rádio comunitária. A terceira, de um instituto de reabilitação em São Paulo. E era apenas segunda-feira. Vocês são os pais do menino do vídeo? Perguntavam. O menino que andou? Ela respondia devagar, tentando entender se tudo aquilo era mesmo real. Sim, somos nós. E a menina? A Júlia? Ela é da família? Clara hesitava. A resposta era mais difícil. Não, ela é o que mudou tudo. André viu o vídeo no celular antes do café. Estava no sofá, ainda de pijama, quando um amigo de trabalho enviou o link com a legenda. Esse não é o seu filho? Ele deu play. O rosto de Leonardo, o esforço, a perna que se firma, a multidão que para, Júlia correndo, o abraço, as palmas, assistiu 2 vezes. Na terceira, pausou no momento exato em que Leonardo sorria e dizia: "Isso é porque você me ensinou a pensar forte." André não percebeu que estava com os olhos cheios. Limpou com a manga da camisa, fechou o vídeo e foi até o quarto do filho. Ficou ali, parado na porta, olhando Leonardo dormir. As pernas cobertas, o rosto tranquilo. Pensou em tudo que tinham vivido até ali. Nas promessas dos médicos, nas lágrimas silenciosas no banheiro, nas madrugadas acordado, ouvindo o som das máquinas de fisioterapia. E agora, o mundo via o que ele ainda tentava aceitar. Na escola comunitária, Ana mostrava o vídeo a outros professores no intervalo. "Isso vai explodir", disse um deles. "Já está explodindo." "Eu conheço o menino e a menina", disse Ana. "Eles são incríveis, mas isso muda tudo." Um dos educadores mais velhos assistiu ao vídeo em silêncio. Quando terminou, limpou os óculos devagar. "Eu já vi reações motoras, já vi reabilitações lentas, milagrosas até. Mas isso é outra coisa. Isso tem outra raiz." "Júlia", Ana respondeu. "Essa menina tem algo que desafia a lógica, ou ensina uma nova." Júlia descobriu a viralização de forma repentina. Estava no parque, perto do coreto, quando um rapaz de boné e celular na mão se aproximou. "Ei, você é a menina do vídeo?" "Que vídeo?" "O do menino que andou. Todo mundo tá vendo. Você chorando, ele de pé. Muito louco aquilo. Parabéns, viu?" Ele mostrou o celular. Júlia viu seu rosto estampado, congelado no choro. O momento do abraço, a frase legendada. E ao fundo, palmas. Muitas palmas. Ela não disse nada, apenas virou de costas e saiu andando. Foi até o canto mais longe do parque, sentou-se no chão úmido e abraçou os joelhos. Ficou ali por quase 1 hora, sem saber o que sentir. Orgulho, medo, exposição. Aquilo era deles, só deles. E agora, estranhos assistiam como se fosse espetáculo. Na casa de Clara, o telefone tocava, a campainha também. 2 repórteres haviam ido até lá pela manhã. André os dispensou com firmeza. "Isso é casa de gente, não é estúdio de TV."
Mas depois, no almoço, o assunto voltou. Isso pode ser uma oportunidade, disse ele, ajeitando os talheres. Eu sei, mas por que me parece errado tanta gente opinando num momento tão íntimo? Porque a gente passou anos no escuro e agora há luz. Isso é bom, Clara. E Júlia, você viu como ela se encolheu hoje? Nem olhou nos olhos de ninguém. Ela vai se acostumar. Ela não foi feita para palco. Ela viveu se escondendo. Agora virou manchete. André suspirou. Pegou um envelope da gaveta. Eles ofereceram isso. Era uma carta formal. Um centro de reabilitação em São Paulo. Consultas com especialistas, fisioterapia avançada, neurologistas de renome. Vaga garantida. Acesso imediato. Tudo pago. Clara leu. Respirou fundo. E você quer ir? Quero ver nosso filho ter tudo o que merece. E você? Ela demorou a responder. Eu quero que ele continue sorrindo como nos últimos dias. Onde isso acontecer, eu sigo. Mas algo dentro dela doía com a ideia de ir embora. Júlia falava menos. Dormia menos. Naquela noite, enquanto Clara fechava as janelas e André lia o jornal no sofá, Júlia estava sentada no chão do quarto, com o caderno novo no colo, o lápis na mão e nenhuma palavra na cabeça. Leonardo notou. Se aproximou devagar. Tá tudo bem? Tudo. Você não é boa de mentir. Ela sorriu, sem vontade. Só tô cansada. De quê? Ela hesitou. Às vezes o coração anda antes da perna, e aí a gente tropeça. Leonardo franziu a testa. Você tá falando de mim? Tô falando de tudo. No dia seguinte, Clara recebeu uma nova ligação. A assistente social do hospital confirmou. A avó de Júlia precisaria de reabilitação prolongada, mas estava fora de risco imediato. A vaga para Leonardo em São Paulo estava garantida. Uma van do centro médico viria buscá-los em 2 dias. André ficou animado. Clara, imóvel. No final da tarde, sentaram-se na sala. Clara com as mãos no colo. André com o papel da instituição na mesa. Vamos? Ela não respondeu de imediato. Eu preciso pensar. Pensar no quê, Clara? Em tudo. Na Júlia, na nossa rotina, no que a gente vai perder se seguir isso às cegas. A gente vai ganhar a chance de curar o Leonardo por completo e talvez perder o que curou ele por dentro. No corredor, Júlia segurava um copo de água. Parou, ouviu, não chorou. Mas aquela noite, ela desceu as escadas sem pressa, passou pelo quintal, onde ainda restavam fitas da festa, e ficou ali, olhando para o nada. A primeira estrela da noite apareceu, e ela desejou em silêncio que ninguém a visse mais. O silêncio entre Leonardo e Júlia começou como uma pausa. Depois virou ruído, e então se transformou em espaço. Nos últimos dias, tudo parecia se mover com pressa, menos eles dois. Clara e André arrumavam papéis, documentos médicos, checavam horários e trocavam mensagens com a equipe da clínica em São Paulo. O clima era de expectativa, mas não para Leonardo. Ele sabia o que significava ir, sabia o que poderia ganhar, mas também sabia o que estava deixando e não conseguia fingir que não doía. Na terça-feira pela manhã, Leonardo estava no quintal, sentado na cadeira, segurando um elástico entre os dedos. Era um dos objetos dos jogos com Júlia, agora esquecido no canto da varanda. Ela apareceu mais tarde com a expressão diferente, cabelos presos de qualquer jeito, sem as fitas coloridas, olhos baixos. Oi, ela disse. Oi, silêncio. A gente vai amanhã, disse ele. Eu sei, mas silêncio. Eu não quero ir. Júlia não respondeu de imediato. Sentou-se no degrau da varanda, abraçando os joelhos. Mas tem que ir. Não quero deixar você. Ela olhou para ele, finalmente, com os olhos firmes. Você andou, Léo. Isso já é mais do que muita gente consegue. E agora pode andar mais ainda. Pode correr, pular, pode viver tudo. E você? Eu fico, cuidando da avó. Você não quer vir? Não posso. Mas por quê? Porque a vida nem sempre deixa. Ela tentou sorrir, mas não saiu. Leonardo respirou fundo, os olhos ardiam.
Eu só comecei a levantar porque você estava aqui. E você vai continuar porque agora já sabe como é. Ele balançou a cabeça. Não é justo. Não é. Mas é o que é. No hospital, a avó de Júlia piorava. As infecções vinham em ondas e os antibióticos começavam a falhar. O médico evitava dizer palavras duras, mas a expressão dizia tudo. O tempo estava se estreitando. Júlia ouvia tudo, guardava tudo e saía com a sacola plástica de balas que Ana lhe dera para vender, uma forma pequena de tentar ajudar. Começou a caminhar pelas ruas do centro, oferecendo doce por trocado. É pro remédio da minha avó, dizia. Nem sempre funcionava. Às vezes ouvia xingamentos, às vezes nada. Voltava tarde, cansada e sozinha. Na casa de Clara, Leonardo andava pelo quarto durante a madrugada. As pernas já sustentavam melhor. Os passos ainda eram lentos, incertos, mas reais. Ele parava diante da janela, olhando para o escuro do quintal. Sabia que estavam o preparando para algo grande. Mas ele não queria grande. Queria o que já tinha. Os jogos, a Júlia, o silêncio que não doía. Ninguém parecia entender. No dia da viagem, Clara preparava a mochila com roupas limpas e documentos. André checava o horário da van. A equipe médica chegaria por volta das 9. Leonardo observava tudo calado. Às 7h40, pediu para ir ao banheiro. Demorou. Quando Clara bateu na porta, ele não respondeu. E então ela abriu. O banheiro estava vazio. Leonardo havia fugido. Com a mochila pequena nas costas, algumas moedas no bolso e o colar de tampinhas no pescoço, Leonardo caminhava com passos duros e decididos pelas ruas molhadas. Sabia onde procurá-la. No centro da cidade, próximo ao terminal de ônibus, havia um beco onde crianças vendiam doces nas esquinas. Foi até lá, perguntou. Ninguém viu. Continuou andando. Até que, em frente a uma farmácia fechada, viu uma figura pequena sentada na calçada, o rosto escondido pelos joelhos. Era ela, Júlia. Ele parou sem fôlego. Júlia... Ela ergueu os olhos, surpresa, e quando o viu em pé, sozinho, o rosto se transformou num susto silencioso. O que você está fazendo aqui? Eu vim te buscar. Ela olhou ao redor, como se o mundo estivesse prestes a cair. Você fugiu? Não quero ir sem você. Ela ficou em silêncio por longos segundos. E então, pela primeira vez em muito tempo, chorou sem esconder. O centro da cidade à noite parecia um outro mundo, sujo, barulhento e estranho. Para Leonardo tudo era maior. Os sons, as luzes, as sombras. Ele andava devagar, quase arrastando um dos pés. Cada passo doía, mas ele forçava. Parava a cada esquina tentando respirar. As pernas tremiam. Já não sentia bem a direita e só a empurrava pelo chão. Mais um pouco, pensava, só mais um pouco. Foi perto de uma farmácia fechada que ele viu. Júlia estava sentada no chão, encolhida, abraçando os joelhos, uma figura familiar, mas distante naquela escuridão. Antes que conseguisse chamá-la, um homem se aproximou. Alto, barba por fazer, camiseta rasgada e os olhos vermelhos de algo que não era sono. Júlia se encolheu mais. O homem puxou sua sacola. "Me dá isso aqui", ele disse com voz áspera. "Não, é meu", respondeu Júlia, tentando proteger. O homem a segurou pelo braço. Foi quando Leonardo gritou, sem nem pensar. "Solta ela!" Sua voz saiu fina, nervosa, mas alta o bastante para ser ouvida. O homem olhou para trás e riu. Viu um menino magro andando mal, tremendo. "Olha isso! Vai me enfrentar, cotoco?" Leonardo quase caiu ao dar um passo. Se apoiou num poste. "Vai embora! Eu juro que eu grito. Eu sei onde tem polícia." O homem riu mais, mas algo em seu olhar mudou. Talvez pelo movimento dos carros, talvez por medo de que houvesse alguém por perto. Bufou, largou o braço de Júlia e empurrou a sacola para longe. "Moleques malucos!" E se afastou, tropeçando em si mesmo. Leonardo se apoiou no muro. O coração parecia querer sair do peito, a boca seca, os joelhos moles. Sentiu a vista escurecer um pouco, mas ficou de pé. Júlia correu até ele. "Léo,
Você tá maluco? Sussurrou. Ele sorriu, ainda sem fôlego. Eu achei que ele ia te machucar. Ela olhou para ele por um segundo. O peito subia e descia. Vem, a gente tem que sair daqui agora. Eles encontraram abrigo num vão de entrada de um prédio abandonado. Um lugar apertado, mas seco. O ar cheirava a mofo e chuva antiga. Leonardo se encostou na parede e desceu devagar até o chão, gemendo baixinho. Minhas pernas, ele disse entre dentes. Você andou muito? Não sei, nem devia ter saído. Ela olhou para ele. Por que veio? Ele demorou a responder. Porque você estava sozinha. Silêncio. Eu só pensei... Não é justo deixar ela lá. Júlia sentou ao lado. Os dois de pernas esticadas, exaustos. Ela encostou a cabeça no ombro dele devagar. Obrigada, Léo. Ele virou um pouco o rosto. Doeu tudo. Mas valeu. Ela sorriu, fraco. Você é bem doido, sabia? Um pouquinho. Mais tarde, enquanto o mundo dormia, a avó de Júlia fechava os olhos pela última vez no hospital. A enfermeira ligou para Clara. Do outro lado da cidade, ela pegou as chaves, acordou André e foram até a delegacia, onde Leonardo e Júlia tinham sido levados por um policial que os encontrou enrolados em um cobertor na calçada. Clara chegou com o rosto cansado. Quando viu os dois, correu até eles. Meu Deus, Léo, Júlia, vocês estão bem? Os dois assentiram em silêncio. Estavam juntos, mas não inteiros. Clara os abraçou. Depois sentou com Júlia num canto mais calmo. Júlia, eu tenho uma notícia difícil. Ela hesitou. Depois foi direta. Sua avó, ela não resistiu. Ela descansou essa noite. Júlia não respondeu, apenas arregalou os olhos. Depois olhou para o chão. Não, mas ela estava viva. Eu falei com ela. Clara apenas segurou sua mão. E então, Júlia chorou, mas sem som. Leonardo se aproximou, colocou o braço em volta dos ombros dela e ficaram ali, pequenos, silenciosos, num canto frio da cidade, onde dor e carinho se encontraram. A manhã amanheceu com uma luz suave, filtrando pelas cortinas da sala de estar. Clara sentia que algo tinha mudado para sempre. A rotina, embora conturbada, começava a se reorganizar em torno de um lar que agora tinha uma nova habitante. Quando ela abriu a porta principal, não encontrou apenas o vento empurrando o portão, mas também a figura pequena e segura de Júlia. A menina parou do lado de fora com uma mochila surrada nas costas e o olhar indeciso, misto de expectativa e receio. Clara imediatamente entendeu, adequou o corpo, abriu os braços sem pensar e esperou. Júlia entrou devagar, como se estivesse no limiar de um novo universo. Respirou fundo, com a voz delicada. Vocês acham que... Posso morar aqui? O coração de Clara acelerou e ela se ajoelhou, abraçando a menina com cuidado, mas com uma emoção real, sem exageros. O abraço não foi longo. Pareceu apenas o tempo necessário para dizer: sim, você pode. Quando se levantaram, os olhos de Júlia encontraram Leonardo no corredor. Ele também parecia nervoso. Ainda tremia de leve ao andar, mas havia algo firme em seu olhar, um esforço escondido por trás do sorriso tímido que ofereceu. Ela correu até ele, abraçou-o, um abraço de irmã e irmão recém-descobertos, e ali, naquele corredor, algo se selou. Vem cá, ele disse com orgulho de irmão. Agora somos família, oficial. Aquele dia foi mais do que especial. Foi uma colagem de pequenos milagres domésticos. No quarto dos fundos, antes usados como depósito, uma transformação era necessária. Ana e algumas vizinhas haviam levado cobertores, almofadas e uma colcha antiga. Enquanto montavam um guarda-roupa improvisado, comentários escapavam. O quarto dela está ficando lindo, disse uma senhora sábia e acolhedora. Ela merece. Olha tudo que viveu, murmurou Ana, colocando prateleiras. Na cozinha, Clara preparava um lanche simples, pão de forma, recheio de patê e cenoura ralada. Dispondo tudo em bandejas coloridas, ensinava Júlia a distribuir a comida com cuidado, como quem ensina um novo hábito.
Leonardo ajudava, trazendo copos e guardanapos. Ficou tudo em silêncio confortável, pontuado por sorrisos tímidos e olhares cúmplices. O cheiro do lanche quente misturava-se ao aroma das plantas do vaso. E, sem que percebessem, começava um ritual de acolhida. Depois do lanche, André chamou Júlia à sala. O lugar estava maior, iluminado por uma manhã clara. Ele respirou fundo com o olhar firme e começou. Júlia, a voz estava embargada, mas controlada, como quem engole o próprio orgulho para falar algo importante. Quando você chegou, pensei muitas coisas. Tive medo, tive dúvida. Acredita que é normal. Mas hoje eu vejo que você veio para ficar. E não só por ter ajudado o Léo a andar. Ele fez uma pausa, olhando-a nos olhos. Acho que te julguei. Acreditei em palavras vazias. Pensei que isso era ilusão. Mas vi com meus próprios olhos. Vi você chorando, lutando, me mostrando a minha família de volta. As palavras soaram simples, mas profundas. Me perdoa? Júlia ficou em silêncio. Lágrimas surgiram, e então ela sorriu. Sim, ele estendeu o braço, como quem oferece paz. E ela se aproximou, cabisbaixa. Ele a abraçou, desta vez como um pai faz com os filhos que escolheu. Era um abraço de perdão e de promessa. Nos dias que se seguiram, novos rituais tomaram forma. Leonardo começou a usar a cadeira apenas quando queria descansar. Andava pela casa, primeiro devagar, depois em movimento normal. Havia queda, cansaço, gemidos, mas havia recuperação. Uma manhã, Júlia acordou com o som da escola. Vestiu-se rápido, impressionou-se com o uniforme azul, envergou a mochila e ficou imóvel diante do espelho, sem saber se conseguia dar um passo. Respirou fundo. Saiu. Leonardo estava à porta, baterias do computador ligadas. Quando a viu, acordou com um sorriso orgulhoso. Parece colegial. Eu sou colega agora, respondeu ela timidamente. Na escola, Júlia foi recebida com olhares curiosos. Professores a chamaram pelo nome. Ela devolveu o primeiro bom dia de forma hesitante, mas respondeu. Usou o caderno que ganhou na festa. Desenhou corações em volta, rabiscou ideias, desenhou outro mundo. Aquele mundo agora estava lá, era real. No almoço, levou novidades para casa. Era simples, mas inacreditável para ela. Um prato quente, em uma bandeja limpa. Eles perguntaram se eu gosto de ler. Contou no portão com a voz baixa, mas sorridente. E você gosta? Perguntou Leonardo. Gosto, disse ela. Então arruma um livro. Ela sorriu, envergonhada e feliz. Enquanto isso, Ana e Clara começaram a formalizar ideias. Sentadas num café comunitário, anotavam no caderno velho o início do projeto. Vamos chamar de Força da Rua, disse Ana. Um lugar que leve força emocional e prática para crianças da rua, usando leitura, psicologia, esporte e pensamento forte. Com suporte à família também, completou Clara. Teremos oficinas, voluntários, apoio escolar. Para crianças como Júlia, que vivem nas bordas da cidade. As duas se olhavam com entusiasmo comedido, como professoras vendo o primeiro projeto ganhar forma. Amanhã, conversamos com a direção da escola. E vamos no hospital, no parque. Sim, vamos. Do outro lado da mesa, o vapor do chá subia, como se alguém tivesse acendido uma pequena vela para esse projeto. A tarde chegou serena. A família improvisada estava reunida para o jantar. Algo inédito nas últimas semanas. Sentaram-se ao redor da mesa da cozinha. Pão, saladas, risadas baixas, graça espontânea. Leonardo se atreveu a dar o primeiro passo para trás, erguendo o copo com dança hesitante, quase para provar. Consigo, de verdade. Sorriu e olhou para Júlia, que segurava o caderno de lápis grafite. Ela o olhou nos olhos e disse, você é meu irmão de coragem. Ele sorriu de volta, soltou o copo devagar, quase com reverência, e disse, você é meu motivo de esperança. Ana e Clara saíram para os cumprimentos.
como se aquela mesa fosse um tipo de altar, não religioso, mas humano. Na penumbra da sala, ao lado de uma moldura improvisada com fotos familiares, havia 3 imagens. O instante em que Leonardo ficou de pé, o abraço no parque e agora a nova foto de Júlia de uniforme. Eram 3 estágios do mesmo milagre, da fé, da coragem e do acolhimento. Antes de dormir, Clara guardou o rascunho do projeto na primeira gaveta da escrivaninha, aquela que elegeram coração da casa. Sentiu um orgulho tranquilo se espalhar no peito. Estavam criando algo maior do que casa. Estavam criando esperança. Leonardo, no quarto, se apoiava na janela. Deu um passo pelo piso limpo, abriu um sorriso real, com limites reais, mas sorriso, e respirou fundo. Do lado, Júlia anotava no caderno. Hoje eu fui ao colégio pela primeira vez. Inventei um jogo novo e me senti no meu lugar. As luzes se apagaram, a casa dormiu, o projeto esperava. E a família, costumeiro caos de afeto, retomava a vida, diferente junto e inteira. Meses haviam passado. A escola comunitária estava em festa. Era uma tarde de apresentações e homenagens, com papel crepom nas paredes, cartazes coloridos pintados pelas crianças e os bancos enfileirados no pátio coberto. Um palco improvisado fora montado com a ajuda de professores e vizinhos. E sobre ele subiriam pequenos corajosos que, meses antes, mal sabiam o próprio nome completo. Leonardo estava sentado na primeira fileira, com a camisa branca abotoada até o topo e os cabelos penteados com esforço visível. Já não usava a cadeira de rodas. Caminhava com passos curtos e ainda vacilantes, mas firmes o suficiente para inspirar suspiros por onde passava. Ao seu lado, Júlia. Ela estava diferente. O uniforme da escola era limpo, bem cuidado. Os sapatos ainda velhos, mas agora polidos. O cabelo preso num rabo de cavalo, preso com uma fita que Ana lhe deu semanas antes. Mas o olhar, aquele olhar permanecia o mesmo. Aquela firmeza, aquela luz silenciosa, aquele mundo inteiro que só ela parecia conhecer. Era a mesma Júlia de sempre, mas mais visível agora, mais reconhecida. "Tá nervoso?" ela perguntou. "Um pouco." Leonardo sorriu. "E você?" "Acho que sim." Ele olhou para ela. Depois para o palco. "Vamos juntos." A professora Ana o chamou. Júlia foi primeiro, passos contidos. Leonardo veio logo atrás, mais lento. As palmas subiram discretas. Depois cresceram, se espalharam, tomaram conta do pátio. Crianças batiam palmas no ritmo. Alguns pais se emocionavam sem saber por quê. Havia algo naquela cena que apertava o peito. No microfone, Júlia leu um trecho de um poema que escrevera com a turma. "Tem gente que nasce invisível, mas brilha quando alguém olha de verdade." Aplausos. Clara apertou os olhos com força. André limpou a garganta. Quando Leonardo se posicionou no centro do palco, segurando um papel dobrado, o silêncio foi natural. Ele respirou fundo. O papel tremia em sua mão. "Meu nome é Leonardo. Tenho 10 anos agora. E há um tempo eu achava que minha vida ia parar numa cadeira. Que não ia mais correr, nem brincar, nem dançar. Aí um dia, uma menina de rua apareceu. Ele olhou para Júlia. Ela me disse, pensa forte e levanta. Eu achei que era só coisa de criança, coisa de quem inventa jogo. Mas era mais. Era fé. Era amor. O pátio estava imóvel. Ela não tinha quase nada, mas tinha tudo. E foi me dando aos poucos. Me deu coragem, me deu esperança, me deu uma amiga e depois me deu uma irmã. A professora Ana chorava. Clara já não escondia mais. Eu só quero dizer que eu ando hoje por causa de muita gente, mas principalmente por causa dela. Obrigado, Júlia. Aplausos de pé. Júlia, constrangida, abaixou a cabeça. Leonardo deu 2 passos até ela, ofereceu a mão. Ela pegou. E ali ficaram, diante de todos, como 2 pequenos sobreviventes que se ajudaram a levantar. Um do chão, outro da vida.
Após a apresentação, enquanto as crianças voltavam para as salas com refrigerantes e salgadinhos, um homem de terno se aproximou da família. Cabelos grisalhos, olhar atento, voz comedido. Com licença, eu sou o Dr. Fábio. Trabalho no Instituto de Reabilitação de São Paulo. Ele olhou para Leonardo. Fui um dos médicos que meses atrás disse que ele talvez nunca mais andasse. Clara assentiu, cautelosa. Eu vi o vídeo, vi agora, ao vivo, e gostaria de conversar com vocês, com calma, sobre a história de vocês, entrevistá-los, entender melhor esse processo. Para estudo? André perguntou. Para estudo, sim, e talvez para inspirar outros. Júlia deu um passo para trás. Clara olhou para ela e a segurou pelo ombro sutilmente. Leonardo encarou o médico, depois olhou para a mãe. Só se ela quiser, ele disse. O médico sorriu. Claro, nada sem consentimento, mas seria uma honra conhecer essa força de perto. O vento soprou leve no pátio. Júlia olhou para o céu, piscou devagar. A gente conversa depois, disse ela com calma. O médico entendeu, sorriu e foi embora. Eles voltaram juntos para casa naquela tarde, andando em silêncio. Era como se o mundo estivesse dizendo, o ciclo fechou, mas alguma outra coisa, ainda indefinida, estivesse prestes a começar. O parque parecia o mesmo, mas tudo estava diferente. As árvores mais altas, o vento mais suave. Os bancos gastos pelo tempo ainda estavam lá, e o carrinho de pipoca girava vagarosamente, como se o tempo tivesse aprendido a andar devagar por ali. Leonardo caminhava sozinho naquela manhã, os passos ainda firmes, ainda um pouco cuidadosos. Seus olhos corriam as cores do parque como quem busca algo, ou talvez apenas como quem sente falta de alguém. Ele parou perto do mesmo banco de anos atrás, onde tudo começou. Estava ali apenas para pensar, para respirar, para lembrar. E então viu uma criança, menino, sozinho, cabelos encaracolados, camiseta vermelha grande demais. Estava em uma cadeira de rodas, braços finos, olhos baixos. Não olhava nada ao redor, só o chão, como se esperasse que alguma resposta surgisse da terra. Leonardo se aproximou devagar, como quem conhece o território frágil do silêncio. Oi, disse com a voz mais leve que conseguiu. O menino levantou os olhos assustado. Não respondeu. Leonardo se abaixou ao lado da cadeira. Não forçou conversa. Meu nome é Leonardo, e eu já fiquei numa cadeira assim também. O menino franziu o rosto, curioso. Por muito tempo, nem mexia o pé. Continuou Leonardo sorrindo. Mas um dia, uma menina apareceu. Pequena, magrinha, sapato furado. E me falou uma coisa esquisita. O menino o observava calado. Ela disse, pensa forte e levanta. Leonardo sorriu. E eu achei que era só um jogo, mas não era. Silêncio. Você quer jogar esse jogo? O menino o olhou com um quase sorriso. Bem pequeno, mas era um sorriso. Leonardo estendeu a mão. Pensa forte e levanta. O menino não se moveu, mas a mão dele apertou a de Leonardo. E isso já era muito. Em casa, mais tarde, Leonardo entrou no quarto de Júlia. Ela não estava lá. Havia saído para a aula, mas ele ficou observando as paredes. O colar que ele fez ainda estava pendurado no espelho. A foto da avó dela, com moldura de cartolina amarela, repousava na estante ao lado de uma planta em recuperação. No mural, desenhos com frases rabiscadas. Coragem começa quando o medo vira movimento. A rua não me define, me ensinou a andar. E bem no centro, uma folha com a letra de Júlia em tinta azul. Vó, eu tô indo. Eu tô ficando bem. Ainda sinto saudade quando escurece, mas eu escuto a senhora nas coisas boas, no cheiro de bolo, no sol do meio-dia e no Léo rindo bobo. Eu vou seguir, porque agora eu tenho para onde ir. Clara passou pelo corredor, viu Leonardo parado e não disse nada. Apenas ficou ali, olhando com ele. Na sala, André ajeitava uma caixa com papéis do projeto. Agora, o Força da Rua ganhava estrutura formal.
A prefeitura a apoiaria. A escola abriria uma sala. Tudo começou com uma frase. Na semana seguinte, Leonardo voltou ao parque. O menino da cadeira também. Dessa vez, estavam os dois de frente para o sol. Leonardo tirou algo do bolso. Era um pedaço de papel dobrado, com a frase que o acompanhava há anos. Pensa forte e levanta. Entregou ao menino. Vai chegar sua hora. O menino sorriu e ali ficaram. O colar simples, feito com barbante e tampinhas coloridas, ainda pendurado como medalha de ouro. A foto da avó, com o lenço florido, sorrindo suave. A caixa onde Júlia guardava os papéis de sonhos, uma sapatilha, um papel escrito professora, um desenho dela e Leonardo de mãos dadas. Na mente de Júlia, mais uma linha para a avó. Obrigada por me ensinar a ver o que ninguém via. Eu ainda olho para as estrelas e falo baixo. Você viu, né? Às vezes é preciso que alguém acredite antes mesmo de você conseguir. E isso muda tudo. Então, o que achou dessa história emocionante? Compartilhe com a gente nos comentários. Adoraríamos saber o que você pensa. Não esquece de deixar seu